Boa tarde, pessoal. E aí, como você está? Para quem não me conhece, eu sou Neide, eu sou psicóloga e já peço para você se inscrever aqui no meu canal, tá bom? Gente, eu quero conversar com vocês um assunto muito delicado. Vou falar um pouquinho rápido. Então, se você achar que for muito rápido, você reduz a velocidade aí nas configurações do seu aparelho, tá bom? Mas é porque o meu tempo está bem curto e eu quero falar um pouquinho com vocês. E como eu estava com dificuldade para fazer a gravação ao vivo, fazer uma live, fazer interação, como eu gosto de fazer aqui no YouTube, eu optei por gravar um vídeo para subir na plataforma. Então, meu tempo está bem curto depois de tantas tentativas e o YouTube está travando bastante para mim. Tá bom? É só por esse motivo. Mas eu quero conversar o seguinte com vocês. Eu já fiz um vídeo aqui no meu canal falando sobre a importância de quem cuida também se cuidar. Se você não assistiu, eu te convido a assistir. Deixa lá o seu joinha, a sua interação. Comenta nesse vídeo para que eu consiga, gente, bater os meus 1.000 inscritos. Se vocês puderem compartilhar também, vai me ajudar bastante, né? Agora estou focando nessa meta dos 1.000 inscritos. Mas o que eu quero falar com vocês sobre, de novo, retomar esse assunto de quem cuida também precisa se cuidar. Isso é muito importante. Às vezes, a gente vai direcionando nosso olhar, nossa energia para os lugares e pessoas erradas, né? E a gente precisa ter essa compreensão de que a gente precisa esvaziar o pote muitas vezes, porque na maioria das vezes nosso pote está tão cheio que a gente fica irritado, que a gente acaba não usando os recursos que nós temos a nosso favor. Então esse é o meu convite aqui para você, olhar para dentro, esvaziar esse pote. No sábado à tarde, eu recebi uma notícia impactante para mim e confesso que mexeu bastante comigo. Recebi a notícia de um psicólogo, mentor de psicólogos, que ensinou tantos psicólogos a viverem da profissão, que brigava, que lutava pela valorização da categoria, e ele deu fim à própria vida. E é até triste porque, assim, as próprias plataformas digitais não deixam a gente falar sobre. E não é para incentivar, não, é para alertar. É para educar, para conscientizar de que tem sinais, que tem coisas que precisam ser revistas. Quando a pessoa tem um potencial de autoextermínio, ela não pode ficar sozinha. Olha as dicas que eu já estou dando para você, né? Vai anotando aí se fizer sentido para você. Seja para você, para um parente, para um amigo. A gente não pode mais ignorar os sinais, a gente não pode mais banalizar a vida. Chega! Então você imagina que é um psicólogo super bem sucedido, casado, que ajudava milhares de psicólogos a viver da própria profissão, a valorizar o próprio ganho, né? É uma coisa que ele sempre falava pra gente, do que o pouco que eu acompanhei. E olha que eu conheci ele por uma terapeuta, que não é psicóloga. E ele falava, e assim, fui conhecendo ali assim, aos poucos o trabalho dele. E teve coisas que eu não conhecia, né? Não tinha acompanhado também a vida dele. Não sabia dos bastidores, sabia do que eu via. E ele falava mais sobre a profissão. Esses foram os vídeos e conteúdos que eu mais tive acesso. E aí, quando ele faleceu, essa mesma amiga que me indicou, foi ela que me mandou a mensagem. Eu falei, gente, eu senti assim um chão desabando. Porque eu falava assim, como assim? Ele é psicólogo, ele tem ferramentas psíquicas emocionais. E aí a gente foi pesquisando, investigando um pouco mais, e ela conta que ele teve já tinha um diagnóstico de depressão, tratava há muitos anos, muito tempo, essa depressão. A mãe dele foi a óbito da mesma forma que ele, na mesma idade que ele. E aí o ciclo se repetindo, porque tinha uma dor, possivelmente, se a gente for olhar para a epigenética, os ciclos celulares memorizados estão se repetindo. E ele estava fazendo uso de medicamento psiquiátrico, fazendo acompanhamento, e que a tia, a madrinha dele, expôs, porque ela também é psicóloga. Eu vi ela falando que ela é psicanalista, mas estão dizendo que ela é psicóloga. Ela disse que... Eu tô olhando pro relógio, tá? Ela falou que ele estava trocando, né? Tinha acabado de trocar a medicação e ele não conseguiu suportar essa troca de medicação. Para quem não sabe, quando a pessoa que está com diagnóstico de depressão ou de ansiedade, ela faz uso de um antidepressivo, de um antiansiolítico, e esse medicamento não está surtindo mais efeito ou não faz o efeito esperado, porque às vezes não é que ele não está surtindo efeito, mas ele está sendo muito leve. Muito leve, e às vezes precisa aumentar a dose ou quer fazer a troca porque faz muito tempo que a pessoa está usando. E aí, quando faz essa troca, pensa que assim,
Como que eu posso falar aqui para o YouTube manter o meu vídeo? Ele é um produto químico que vou ser redundante na fala, tá? Que vai mexer com a química do seu cérebro. Eu estou tentando colocar de uma forma mais simples para vocês, tá? Principalmente para quem não é da área. Então ele vai ter essa alteração química no cérebro. E como tudo que é químico precisa de o quê? De um tempo para estabilizar. Então, tem medicamentos que o tempo mínimo ali para começar a surtir efeito é a partir de 15 dias, tá? A partir de 15 dias. Então, você imagina que assim, eu não sei quanto tempo que ele estava nessa troca de medicação. Então, eu não vou ficar aqui fazendo ilações, eu não vou ficar aqui inventando, né? Tentando. Não vou. Eu acho que se a família quiser expor para que a gente possa estudar, aprender mais e contribuir para que a gente possa trabalhar favorável à vida, vai ser muito benéfico, mas a gente também não pode expor, não pode forçar, né? E a gente continua com o que nós temos e continuamos estudando e atendendo as pessoas com essas dores, aprendendo a fazer o filtro do que é da pessoa e do que é nosso, para a gente não ficar sobrecarregado com a dor do outro, com o trauma do outro, com a experiência do outro, se esvaziar da gente, se encher do outro e acabar, né, indo pelo mesmo caminho. E assim, ele, quando teve essa notícia, foi brutal para todo mundo, mas assim, o movimento que eu vi, gente, que me deixou preocupada e até em estado de alerta. E se alguém for psicólogo e acompanhou também, tiver compactuado no mesmo pensamento, ou pensamentos diferentes, vamos somar, aqui não é um lugar de crítica para nada nem para ninguém, mas para a gente somar, né? A psicologia existe em várias vertentes e todas elas têm o bem comum, ser humano, não é? A saúde mental do ser humano. As pessoas estavam falando sobre o legado e tudo mais, de uma forma meio que enaltecendo o ato dele como se fosse um ato heróico, quando na verdade foi um ato desesperado. Desesperado, não sei se foi pensado, não sei se foi planejado, se foi impulsivo, se foi de uma forma impulsiva. E isso é muito importante, se você convive com pessoas que têm falas, que né? Tem gente que fala assim, mas a pessoa não deu sinal. Gente, sempre tem sinais. Sempre, numa coisa simples. Às vezes é falar pra pessoa, não, pode deixar que eu fico aqui sozinha que eu estou bem. Às vezes num comentário ali falando assim, se tudo acabasse, como que seria, né? Pessoa que é muito altiva, muito feliz, muito determinada, daqui a pouco ela não tem mais perspectiva de nada, pra ela tanto faz como tanto fez. É uma pessoa que está se queixando com constância da vida. Sempre tem uma coisa que às vezes é muito sutil, às vezes ela não reclama de uma forma explícita pra você. Mas, por exemplo, você convida a pessoa pra poder ir no cinema, por exemplo, que ela sempre gostava de cinema. Ela fala, não, eu vou assistir a série aqui em casa, vou maratonar aqui uma série, porque, tá tão difícil, né, ficar convivendo com as pessoas, é muita gente, isso e aquilo. Era uma pessoa que gostava, que amava ir ao cinema, e repentinamente, isso de forma sutil, ela mudou. Uma pessoa, por exemplo, que gostava de cozinhar, ela fala assim, não, hoje você cozinha? Tudo bem acontecer isso, mas depois, não, eu prefiro pedir, não quero cozinhar. E assim, é de forma muito sutil em alguns casos. Tem situações que são muito explícitas, mas outras não. São sutis, devagar. E assim, se você deixar passar, você fala assim, foi só mais um dia, né? Hoje a pessoa tá na bad, hoje a pessoa não tá muito legal, está tudo bem. Está tudo bem, mas observe se está repetindo esse padrão. Se esse comportamento está sendo recorrente, se a pessoa tem um diagnóstico de depressão para quem já é diagnosticado, se está fazendo tratamento psiquiátrico, acompanha, está tomando a medicação certinha, entrou com a medicação, faz acompanhamento psicoterapêutico, porque é importante, gente, padrão ouro é a psiquiatria e a psicologia, precisa sim desse acompanhamento em conjunto, não pode fazer só um ou só outro, porque você imagina que assim, depende do nível que está a dor dessa pessoa e cada um sente de uma forma, então eu não posso mensurar qual que sente mais, sente menos. Cada um sabe de si. Então depende de como que essa pessoa está sentindo, para ela uma gota pode fazer o copo transbordar. E para outra pessoa, essa gota tá ali a 2 dedos só do copo. Só subiu 2 dedinhos de água. Então, para cada pessoa de uma forma, esse é o convite, que você olhe com atenção, que você fale assim, olha, eu me importo com você. E que a gente aprenda a ter uma consciência de falar sobre depressão, sobre autoextermínio, não só no Janeiro Branco, não só no Setembro Amarelo, mas todos os dias, para que haja conscientização, consciência
Nosso país é um país tropical. Nosso país é a maioria de pessoas cristãs ou que se dizem cristãs. E tem uma maioria absurda de pessoas com diagnóstico de depressão e ansiedade. Então a gente precisa sim olhar para essa cultura, o que está acontecendo no nosso país, que precisa sim desse cuidado, o que está acontecendo, é com a nossa alimentação, é o nosso estilo de vida, é o convívio, é o trabalho, é as dívidas, né? É tudo muito caro. O que está acontecendo? E é preciso fazer um estudo aprofundado, respeitoso. Talvez a gente vai perceber que tenha mais diagnóstico de depressão numa região do país do que em outra. Porque numa região do país tem mais sol, né, mais quente, ali norte e nordeste, mas ali na região sul, sudeste, já é um clima mais frio. E a gente já sabe que o nosso corpo precisa de sol para ajudar na produção da vitamina D, que é o hormônio vitamina D, que ajuda na produção do cálcio, que vai ajudar na produção da serotonina e da dopamina. E a gente vai precisando de tantos hormônios ali para poder nos regular. Tem pessoas com deficiência de B12, tem pessoas com deficiência de ferro, de ferritina, que tá lá, ó, lá quase no zero, e a pessoa quase não consegue levantar da cama e acha que depressão e não é. Então a gente precisa fazer um trabalho conjunto dos médicos se responsabilizarem e falar assim, deixa eu investigar de verdade os meus pacientes, deixa eu pedir esses exames básicos para saber se é uma deficiência hormonal e eu vou indicar os medicamentos e dosagens adequadas. Depois de 2, 3 meses eu vou repetir esses exames para ver se teve alguma alteração. Ou não, né? E aí, se não for na parte de vitaminas, gente, antes de dar o antidepressivo, que as pessoas geralmente procuram psiquiatra em último caso, né? Mas antes do antidepressivo, do anti-ansiolítico, olhar essa suplementação ali, como que estão as vitaminas no corpo, os nutrientes no corpo desse ser humano, que pode ser uma deficiência e precisa, sim, urgente desse cuidado. Se não for, aí tem a parte química, e eu vou te contar, gente, quando é química é muito mais trabalhoso. Eu não estou dizendo que é impossível, mas é muito mais trabalhoso. E aí, como psicóloga e também como terapeuta do método Procure Cicatrizes, eu vou sempre buscar a origem emocional. E eu vou te dar pequenos exemplos do que já aconteceu de pacientes que eu atendi com diagnóstico de depressão. Primeiro paciente da minha vida, não era depressão, era um tumor. Tá bom pra você? Não era depressão, era um tumor. Depois que fez a cirurgia, todos os sintomas passaram e ela veio pra mim com o laudo do médico dizendo que era depressão. E eu falei, mas quando foi que você fez esse check-up? Gente, eu nem conhecia terapias complementares, terapias integrativas, nada. Nada, não sou consteladora, tá? Não estudo essa área. A minha área de estudo é outra. E eu não conhecia nada de terapias complementares. Mas algo em mim dizia que não é, que eu ajudaria ela muito mais se ela fizesse bateria de exames. E quando foi descobrir agora não lembro se foi ressonância ou tomografia, acho que foi na tomo que apareceu um tumor benigno, operou, todos os sintomas desapareceram, ela voltou a ter saúde. Outros pacientes que eu já atendi com diagnóstico de depressão sofreram abuso sexual na infância. Pesado, não é? Imagina essa pessoa carregar isso o tempo todo, porque todo mundo desacreditava. Já pensou sobre isso? Pessoas com depressão, porque foi obrigada a se afastar do pai, o pai não podia ter contato. E falavam mal e afastavam e tinham controle sobre essas pessoas. E essas pessoas não conseguiam enfrentar o mundo porque a figura paterna foi arrancada delas e o pai não podia se aproximar, com medo das consequências pesadíssimas que recairiam sobre ele, acusações falsas, pra cima, né? Ou pra baixo? Pra baixo, né? A gente colocar aqui, acusação, coloca disso pra baixo. Pessoas que sofreram muita agressão física, passaram fome, tiveram que engolir o choro. Mulheres que que optaram por fazer abortos. Pois é. Que não se perdoavam por ter feito essa escolha e se arrependiam porque elas tomaram consciência, nas palavras delas, tomaram consciência
de que elas tiraram uma vida e elas se diziam que era contra a pena de MORT. E tantos casos, eu estou contando assim, alguns que apareciam com recorrência. Pessoas que tentavam contra a própria vida, porque se sentiam perdidas no mundo, porque não conhecia o pai, ou não conhecia a mãe, mas geralmente porque não conhecia o pai, a família não falava, tinha uma lei do silêncio, que não podia mencionar sobre o genitor. E você esquece, quando você faz isso, que você tira do outro, do seu filho, o direito dele escolher se ele quer conhecer ou não, se ele quer presente ou não. Às vezes esse pai, por algum motivo, não quis ficar perto, outros querem, mas é afastado. E cada situação é uma situação. Por isso que no atendimento é muito individualizado, é muito particular. Queridos, eu falei que ia ficar pouco tempo, realmente, eu preciso sair. Mas eu quero aprofundar nesse assunto. Cuide-se, cuide da sua saúde mental, procure psicoterapia, terapeutas, psicólogos também coloquem suas terapias em dia. Precisa olhar para dentro, precisa se curar. E vocês podem fazer isso por amor a vocês, pela família de vocês, pelas pessoas que amam vocês. É muito duro, é muito difícil ter que lidar com a partida repentina e irrevogável de alguém que você ama e que você quer também. Se esse vídeo se conectou a você, se fez sentido para você, se inscreva no meu canal, compartilhe com o máximo de pessoas que você conseguir. Fala assim, olha, esse vídeo, eu achei tão importante essa mensagem, eu quero compartilhar contigo. Então vai lá, compartilha, gente, se inscreve no meu canal e compartilhe. Vamos alcançar o máximo de pessoas. Vamos alcançar pessoas a favor da vida. Grande beijo!